Saiu o novo Boletim Focus e parece que agora a Selic vai despencar um pouco menos. Como é que isso impacta nos seus investimentos? Fica aqui que eu já te conto. A Selic é a taxa base de juros da economia. Ela é definida pelo Banco Central, dentro do Copom, o Comitê de Políticas Monetárias. E na taxa Selic, nós temos a definição basicamente de qual será o preço do dinheiro entre o empréstimo mais básico possível, ou seja, bancos emprestando entre si, dinheiro do governo. Então vai ser uma taxa que vai ditar de forma indireta a maioria das outras taxas de juros das economias, inclusive fazendo com que a renda fixa tenha grandes variações. Num ambiente que a Selic está mais alta, a renda fixa tende a ter melhor rentabilidade, especialmente nos CDBs mais tradicionais e nos títulos do governo, e quando a Selic está no momento de agora, com uma queda em múltiplos meses consecutivos, você tem títulos de renda fixa com cada vez menor rentabilidade. Mas agora, no dia 16 de abril, saiu um novo Boletim Focus que talvez dê um pouco de esperança para o rentismo nesse Brasilzão, que traz uma previsão um pouco diferente. Dizendo que a gente não vai chegar em 9% ao ano, lá no final de 2024, mas sim que a taxa Selic para em 9,13%. Produção, essa era a grande mudança do Boletim Focus, produção? Terror, né? O que é isso, velho? A gente está em 10,75% agora, a gente vai para quase 9%. Beleza, a gente estava em quase 14% e chegamos até 10,75% e agora vamos para 9,13% aparentemente, pela pesquisa aqui do Boletim Focus. De qualquer forma, uma coisa está claríssima pelas últimas atas do Copom. O Copom não somente faz uma reunião de 45 dias para definir a taxa de juros, mas eles sempre fazem uma ata, dando um pouco de contexto macro para a economia brasileira e quais são as próximas estratégias do Banco Central para contornar uma eventual situação de inflação ou mesmo uma situação de crédito muito apertado no mercado. Então, pelas atas do Copom, ainda está claro que estamos num ciclo de queda. Dificilmente vamos chegar no patamar pandêmico ali de 2% ao ano na Selic, mas a gente deve sim caminhar até o final do ano de 2023 para um patamar mais próximo a 9%. Mas o que você quer dizer para os meus investimentos, Santana? Não estou querendo saber de governo aqui, com macroeconomia, não. Calma, primeiro eu quero te dar justamente esse contexto macroeconômico para você entender quais são todos os impactos na sua vida e nos seus investimentos, mas sempre vai depender muito se você está trabalhando com a renda fixa pré-fixada ou pós-fixada. Então eu já vou adiantar isso aqui para você ficar um pouco menos desesperado, meu querido amigo Roberto. Mas vamos lá. Primeiro, cenário que temos que observar. Cenário externo adverso. Talvez você tenha ouvido falar dos conflitos no Oriente Médio. Sempre tem algum, né? Mas nesse caso, estamos falando especificamente dos conflitos que envolvem Israel, que escalaram na semana passada com um grande ataque do Irã. E quando a gente tem um aumento, uma escala na possibilidade de guerra, especialmente envolvendo um grande parceiro dos Estados Unidos, o mundo inteiro fica de olho com medinho de uma terceira guerra mundial. E não é à toa, né? Afinal, todo conflito, basicamente, que a gente teve de grandes proporções do mundo, começou de um conflito menor que foi escalando. E nesse caso aqui, quando o pessoal está com medo, eles correm para o dólar. E quando o pessoal corre para o dólar, a moeda americana se valoriza, oferta e demanda, gerando uma pressão inflacionária aqui no Brasil, já que, claro, temos uma economia que é também dolarizada, o trigo é dolarizado, o petróleo é dolarizado, várias outras coisas do dia a dia, não importa se você está diretamente comprando dólares ou não. Também tivemos uma revisão na meta fiscal, com o governo projetando um rombo ligeiramente menor, o que também tira um pouquinho de pressão necessariamente para a gente continuar diminuindo a Selic. Então, você tem um aumento de pressão inflacionária, você tem uma diminuição da pressão orçamentária, essas duas coisas em conjunto podem deixar a Selic talvez um pouco mais alta, 0,13. Estou preso nisso aí na produção. E é claro, a inflação pode ter sido novidade para os nossos amigos na terra do tio Sam lá na Europa, mas o Brasil tem um histórico persistente de inflação. Então o Banco Central não vai tirar os olhos tão cedo da inflação para determinar a taxa Selic. Afinal, o principal mecanismo de controle que temos para a inflação é justamente aumentar a taxa de juros. Isso que foi feito, um aumento mais expressivo da taxa de juros. Antes do movimento global de pressão de crédito, a gente já tinha o Banco Central brasileiro mais ou menos 12 meses antes, já começando a aumentar os juros. Então a gente tem um ciclo um pouquinho diferente. Aumentamos os juros primeiro, começamos a descer os juros primeiro também. Mas a gente sempre tem uma mentalidade de combate à inflação muito mais presente do que os países que não viveram essa realidade como o Brasil viveu por 40 anos quase. Mas vamos lá falar de investimento, Santana, que é porque eu estou aqui. Claro, muito obrigado por nos acompanhar até esse momento. Se gostou do conteúdo, inclusive, já deixa o joinha. Mas temos sim, claro, impactos para os investimentos quando falamos de Selic. A Selic é o principal fator influenciador na renda fixa, afinal ela é a taxa base de juros. Então,
você tem, no momento de queda da Selic, via de regra, uma diminuição da rentabilidade Selic. Então, se a Selic vai cair menos, essas rentabilidades atreladas à taxa base, como por exemplo CDBs, Tesouro, etc., vão também ter uma redução mais lenta da sua rentabilidade. No mercado de crédito, a Selic ficando mais alta, ela dificulta que as pessoas tenham acesso a crédito, sejam empresas ou sejam outras pessoas. Então, isso também gera um momento de diminuição do consumo, geralmente, quando a gente está falando de aumento de juros. Não é o caso, a gente está reduzindo mais devagar. Então, ainda não deve ter um impacto muito expressivo dentro do mercado de crédito. E, finalmente, falando especificamente de mercado de renda fixa ou renda variável, tem um momento muito clássico quando a taxa de juros está descendo. Você tem um momento favorável para a renda variável e mais desfavorável para a renda fixa, e o contrário sempre acontece. Mas também tem aquela renda fixa que não depende da variação da Selic, como é o caso, por exemplo, da Aluinvest. Então, mesmo para quem ainda gosta de renda fixa, num eventual cenário de queda da Selic, ainda existem opções que estão atreladas a ativos reais, por exemplo, que não são tão impactados assim pela Selic, afinal não tem uma correlação direta de uma coisa com a outra, como é o caso dos CDBs. Aproveitando o gancho, então, se você é um investidor conservador ou moderado e está buscando uma renda fixa que não esteja atrelada à Selic, gostaria de garantir a sua rentabilidade pelos próximos anos, independentemente da flutuação da taxa base da economia, conheça o Aluinvest, a renda fixa que é feita justamente para você que acredita na renda fixa e acredita também ao mesmo tempo na inovação. Temos a melhor rentabilidade de renda fixa no Brasil, podendo chegar até a 20%. Então, se quiser tirar qualquer dúvida em relação ao Aluinvest, clique aqui no link que está na descrição para conversar comigo ou com um dos nossos consultores. Estamos aqui por longo prazo e eu espero que você esteja também.